Fala, minha diretoria, bom dia. Bom, atendendo aos pedidos de vocês, fiz aí uma análise, um vídeo analisando a campanha, o calendário do que resta ao Vasco, do que resta ao Botafogo para tentar escapar do rebaixamento, e me pediram muito para eu fazer dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a mesma tabela para que se tenha ideia de quem são os adversários e do porquê, né, esse ou aquele tem mais vantagem. Então fiz Palmeiras, Galo, São Paulo, Flamengo, e vou colocar aqui na tela primeiro o Palmeiras para vocês verem quais são os próximos adversários do Palmeiras. Você pode ver que o Palmeiras tem 5 adversários no G8, sendo 4 deles como visitante. Isso não é muito bom. Embora o Palmeiras tenha como mandante 6 jogos, né, entre mandantes, entre do 9º ao 16º e 2 na zona de rebaixamento, então vamos imaginar que no Z4 o Palmeiras deva ganhar os 3 jogos. Vamos imaginar que na segunda zona, de 9º a 16º, o Palmeiras tem a possibilidade de ganhar os 6 jogos, porque o Ceará e o Sport fora são jogos difíceis, mas o Palmeiras é favorito. O Grêmio dentro de casa, o Palmeiras tem 4 jogos chaves fora de casa muito difíceis e muito importantes se o Palmeiras quiser buscar. Como o Palmeiras está atrás, o Palmeiras tem que buscar, não tem que manter. Então a situação do Palmeiras é um pouco pior do que a dos outros, porque, né, ele está indo buscar a liderança e não tendo que manter. Ele tem que ganhar o máximo de jogos possíveis. Mas, vocês podem ver na tabela, o Palmeiras tem 4 jogos onde ele não é favorito. Todos os outros jogos do Palmeiras ele é favorito. Pelo menos em tese, né, nessa reta final de Brasileirão. Eu acho que o Palmeiras pode se iludir e acreditar na ideia sim. Não tem nenhum grande absurdo nisso não, muito pelo contrário. Mas temos que ver a tabela dos outros. Então, vamos ver a tabela do Flamengo. Olha aí, ó. O Flamengo tem 2 adversários onde o Flamengo não é o favorito. Apenas 2 jogos, São Paulo e Grêmio fora de casa, são 2 times grandes. O Flamengo não é mandante, o Flamengo não é favorito. Todos os demais jogos, Corinthians, Bahia e Ceará em casa, Vasco em casa, Goiás, pode ser onde for, né, na atual situação, Fortaleza, Sport, Bragantino e Goianiense, mesmo fora de casa, sem público, o Flamengo é favorito, a gente sabe disso. E aí você tem uma tabela consideravelmente relevante na hora de discutir quem vai ser o campeão brasileiro. Porque você está vendo um time que é o melhor time do Brasil, que é o time de melhor elenco do Brasil, que está próximo ao líder, né, que é o São Paulo nesse momento, e que tem uma série de jogos onde apenas 2 jogos do Flamengo ele não é o grande favorito. Isso significa que o Flamengo, se fizer mais ou menos o que a gente espera, ele vai chegar. E vai chegar com muita força, porque ele tem uma tabela que, não sei te dizer se favorece, mas é uma tabela que acaba sendo boa para ele nessa reta final, né? Dentro do G8, 5 adversários, 3 em casa. São Paulo e Grêmio seriam os 2 únicos jogos do Flamengo realmente mais complicados. Vamos para mais um, vamos lá, vamos ver o Galo. Olha a tabela do Galo. O Galo tem 3 jogos fora entre o G8, né? O Galo tem 3 adversários fora, Palmeiras e Santos dentro de casa. Os adversários do Z4, ele tem o Curitiba como mandante, vai ter que visitar o Goiás e o Vasco. Quando visita o Vasco, mesmo estando no Z4, o Vasco é um time grande, é um jogo um pouco mais difícil. Entre o 9º e o 16º, olha aí, 3 em casa, 2 fora, dá para ganhar os 5, evidentemente. Mas a gente percebe na tabela que o Atlético Mineiro tem, desses níveis de jogos, né, que a gente colocou aqui, o Galo tem 3 jogos muito difíceis, né? Grêmio, São Paulo e Fluminense, os 3 fora de casa. Eu colocaria o Vasco num patamar acima do jogo de Fortaleza, Bahia, Goianiense, Bragantino. Por quê? Porque é o Vasco, né? O Vasco é um time grande, vai jogar em casa e tal, lutando contra rebaixamento, então acho que também é mais um jogo difícil. Não no mesma dificuldade dos jogos entre o G8, evidentemente, mas é um jogo difícil. Então, coloca aí que o Atlético Mineiro tem 3 jogos, onde é bem difícil, e um jogo ali mais complicadinho. O Bragantino e o Sport fora são jogos chatos, mas são jogos que quem quer ser campeão, né? Evidentemente, tem que vencer. E, por último, o líder São Paulo, que tem 2 jogos fora muito difíceis, Grêmio e Fluminense. Mas, por outro lado, pode parecer que a tabela do São Paulo é boa, mas acho que facilmente todo mundo identificou aqui que a tabela do Flamengo é a mais favorável para ganhar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo vai jogar contra 7 do G8. Porque um do G8 é ele. Ou seja, ele pega todos os times do G8 do Campeonato Brasileiro, né? Então, complicado. Sendo que, tudo bem, a maioria é em casa, mas, né, vai encontrar 7 dos 8 primeiros jogando a Copa do Brasil. Em algum momento vai ter que colocar o time reserva, né, provavelmente. Outra situação que é preciso ser dita com muita infelicidade e tristeza, mas o São Paulo ainda não foi atingido pela Covid. Então,
É real, isso é absolutamente real. Em algum momento, os jogadores do São Paulo vão ter um surto de Covid. Isso não aconteceu ainda com o São Paulo, já aconteceu com os outros times. Mas em relação à tabela, o São Paulo tem 7 jogos difíceis, sendo 2 muito difíceis, Grêmio e Fluminense fora. E o jogo do Z4 que o São Paulo tem é contra um grande fora de casa, mesmo cenário que eu acabei de falar em relação ao Vasco. É o Botafogo e tal, mas é o Botafogo fora de casa, mesmo na situação que está, é um time grande. Ali em cima o São Paulo tem um jogo só em casa, e aí você pode fazer a leitura que você quiser. A enorme maioria dos jogos do São Paulo em casa, nesse restante do Campeonato Brasileiro, são contra times muito difíceis. A maioria dos jogos do São Paulo fora de casa são contra times mais fáceis. Pela maneira de atuar o São Paulo, que é um time que normalmente fora de casa dá um trabalhinho, e em casa às vezes se enrola, dá para você imaginar ali que eu acho a tabela do Flamengo a melhor de todas. Voltar aqui para mim a imagem, eu mostrei as 4 tabelas e como consideração final é o seguinte, eu acho que o Palmeiras, olhando as 4 tabelas aqui, vou até abrir de novo para mim aqui, o Palmeiras tem 4 adversários muito difíceis fora de casa, eu acho que não vai conseguir chegar no título, até por estar disputando a Libertadores e a Copa do Brasil. O Flamengo tem 2 jogos onde o Flamengo não é favorito. Todo o restante dos jogos o Flamengo tem amplas condições de vencer. O Atlético Mineiro tem 3 ou 4 jogos com mais dificuldade. E o São Paulo tem 7 jogos dentro do G8, mesmo sendo 5 em casa, o São Paulo tem 7 jogos. A disputa na minha cabeça, olhando para essa tabela, ou seja, as tabelas direcionam, seria a classificação planejada, tá? Sem a torcida, isso aqui seria mais ou menos a planejada. Direcionam o São Paulo e Flamengo para um cenário melhor. E direcionam o Flamengo para um cenário melhor que o do São Paulo. Tá? Em virtude da Copa do Brasil, porque nós sabemos que se tudo der certo para o São Paulo, mesmo que não dê, né, mesmo que tenha só as semifinais contra o Grêmio, em algum momento o São Paulo vai ter que poupar algum jogador para poder jogar a Copa do Brasil, a gente imagina isso. E aí o Flamengo, com o elenco que tem, vai fazendo os pontos dele. Então, dentro de uma normalidade, a melhor tabela para ser campeão brasileiro é a do Flamengo. Eu mantenho a mesma aposta que eu fiz no começo do ano, que eu fiz no meio do ano e que venho fazendo. O campeão brasileiro de pontos corridos, para mim, deve ser o Flamengo. Exatamente por isso, pelo elenco que tem, pela facilidade que tem de trocar peças. Faltam ainda 14, 13 rodadas, depende para quem, né? E é isso, gente. Então, tá aí as tabelas, você tira as suas conclusões, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem que você acha que tem a melhor tabela pro Campeonato Brasileiro, tá? Última coisinha, já baixou o futebol? Tá de sacanagem, né, irmão? Porra, como é que tu vai acompanhar o Brasileirão desse jeito? Sabe que quarta-feira, terça-feira já tem Libertadores? Tá sabendo disso? Tá sabendo que quinta-feira tem um jogão na Libertadores sem brasileiro? Tá sabendo que quarta-feira tem Brasileirão? Estão sabendo que agora que o Flamengo está fora das competições, vão tentar meter um joguinho do Flamengo na quarta para dar uma ferrada no SBT? Que isso, rapaz? Acompanha tudo isso aí no OneFootball, baixa aqui o primeiro link da descrição, tá? Além de ter campeonato francês e alemão gratuitos para você acompanhar. Valeu, grande abraço!